vamos para mais uma rodada nós aqui, meninas. Seguinte, tá? A gente não viu todo o Jornal Nacional, porque eu não assisto a Globo, eu só fiquei sabendo porque foi parar nos assuntos mais comentados, né? E a gente já falou aqui sobre o fato... Primeiro lugar, tá? Primeiro lugar. O fato dele ter ido procurar a Globo ou de ter vazado para a Globo esses prints já diz muito por si só. Porque quem se comunica com a Globo, quem fornece material para a Globo, é um grandíssimo filho da mãe. Ponto final. Ele poderia ter vazar print do celular, da conversa que ele teve com a afilhada lá, que ele foi padrinho de casamento da Carla Zambelli. Isso é de uma cretinice. Cretinice. É uma cretinice. É a mesma coisa que aquela cretina que saiu do Divas fez lá pro Chilique Moura Brasil. Né? Acabou a privacidade. Agora tudo virou... Tu não pode mais conversar com as pessoas no WhatsApp. E aí, eu vou voltar a mostrar aqui para vocês, porque no Jornal Nacional, eles falaram que, vejam como o Bolsonaro está interferindo na Polícia Federal. Ele mandou um link, e o link é dessa matéria aqui do antagonista. Vou ler para vocês. Polícia Federal na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. Mas o Jornal Nacional fala só isso. Então, o que fica subentendido? Está na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas, a Polícia Federal é uma operação da Lava Jato e os deputados bolsonaristas também são corruptos. Mas olha só o que é. Conduzido por Alexandre de Moraes, o inquérito inconstitucional das fake news que censurou o nosso site vai acabar alimentando o inquérito sobre a carreata inconstitucional bolsonarista, que também é conduzido por Alexandre de Moraes. Segundo Merval Pereira, o primeiro inquérito já tem uma relação de 10 a 12 deputados bolsonaristas, mais empresários, que tiveram o sigilo quebrado pela Polícia Federal. Estava a ponto de fazer busca e apreensão em seus endereços quando veio a quarentena. Com o novo inquérito, dificilmente vai dar para parar a investigação, que já teria investigado o chamado Gabinete do Ódio, que funciona no Palácio do Planalto como a origem das fake news. E poderão surgir dados que liguem esse grupo palaciano, coordenado pelo vereador Carlos Bolsonaro, à organização dessas manifestações legais. Então, o que está acontecendo aqui? Tá? Uma palhaçada sem fim, tá? Enquanto o Adélio tá lá, e quem pagou o Adélio, os advogados do Adélio, a galera do pessoal que mandou matar Bolsonaro, todo mundo está livre, leve e solto, não pode quebrar o sigilo telefônico do Adélio, aí eles quebram o sigilo de pessoas que estariam disseminando fake news coordenadas por Carlos Bolsonaro. Aí o presidente vê um troço desse, a base dele sendo perseguida por essa gente nojenta que quer criminalizar o apoio ao Bolsonaro, e ele não pode se revoltar com isso. Inclusive, vocês que estão aqui assistindo a nossa live, daqui a pouco vocês também estão lá na CPMI das fake news porque compartilharam um vídeo meu, ou da Valéria, ou da Camila, ou porque nos retuitaram, ou porque, de repente, marcaram uma manifestação aí na cidade de vocês para reabertura do comércio. É isso que o Bolsonaro se revoltou. E aí a gente já puxa mais um gancho, porque assim, eu estou enchendo o saco no Twitter já desde o início dessa quarentena, e todo mundo vinha, não é a hora de atacar os adversários. O negócio é o seguinte, o ministro da Justiça viu tia do Zap ser presa e não falou nada. Aí vinha a galera dos panos quentes, né? Não, mas a gente não pode falar, não é a hora do ministro Moro falar. Não é a hora do ministro Moro falar? As mulheres sendo presas de biquíni na beira da praia porque tá caminhando? Isso é, sim, competência do ministro Sérgio Moro de se manifestar. Mas a manifestação dele foi de apoio ao que os governadores estavam fazendo. Inclusive, teve uma matéria que eu compartilhei lá no meu Twitter, deixa eu entrar aqui que eu quero mostrar para vocês. E ele estava, junto com o Mandetta, aplaudindo tudo isso, achando tudo muito lindo, porque tem que respeitar a quarentena mesmo. Deixa eu abrir aqui para vocês, a gente lê e daí eu passo a palavra para as gurias. Espera aí, deixa eu entrar aqui
Aqui, compartilhar. Esse daqui, vocês estão vendo, né? Esse daqui é o meu Twitter, ó. Eu compartilhei lá hoje de novo. Então, vamos dar uma lida. Olha só. Portaria prevê prisão de quem descumprir quarentena em razão de essa doença que a gente não pode falar o nome. Documento assinado pelos ministros Mandetta e Moro cita mesmo artigo do Código Penal que está sendo usado para pedir o impeachment do Bolsonaro. Aí, quando eu mostrei isso daqui, porque, pelo amor de Deus, quem lê um troço desse e não fica revoltado é porque tá com uma gaze na frente da cara e tá vendo o mundo através daquela telinha da gaze, não consegue enxergar direito o que tá acontecendo. Porque isso daqui, as pessoas dizem assim, não, mas o Moro tá falando só das pessoas que estiverem doentes. Não, ele não estava falando isso. Ele estava apoiando os governadores. E isso daqui é o cúmulo do cúmulo. Eu reclamo disso no Twitter desde o início. Quem me acompanha no Twitter sabe, eu já falei em vídeo, em live aqui. E eu tô cagando se vão me dizer, ai, não é hora de atacar aliado. Para mim, quem apoia a atitude de prender cidadão de biquíni na beira da praia não é aliado. Pode ter prendido o Thanos. Pode ter feito o que fez. É a vaca que deu 40 litros de leite e depois foi lá e virou o balde. Esta é a minha opinião. Vai lá, Camila. Professora, posso comentar? É uma sentença só sobre por que ele pode ter vazado a verdade para a grande mídia e a mentira para os meios, para as redes, afirmando para um e negando para outro. A Folha, ela acabou de fazer uma tríade com todos os posts de todos os maiores influenciadores, tem Bernardo Kister, Alan dos Santos, Leandro Rochel, escrito assim, para quem quis desmentir a Folha sobre a demissão do Moro, né? Aí embaixo tá bem assim, ó, Folha, jornalismo sério. Então, eu acho que a ideia, se é que ele está junto com a grande mídia nisso, foi desacreditar os influenciadores digitais e voltar a credibilidade para a grande imprensa. Porque eu achei meio irônico, calhou uma luva nessa tríade que a Folha montou. Eu não sei nem se é tríade que fala, então vocês me desculpem se eu estiver falando errado. Se é que a tríade que a Folha montou e depois escrito, jornalismo sério. Então, não sei se ele quis ali, sabe, enaltecer ali a grande mídia e tirar a credibilidade dos influenciadores. Quanto à falta de ação do ministro, inclusive o STF está pedindo quebra de sigilo até de telefone de advogado, e eles da manifestação, da última manifestação do dia 15, e ele não falou nada, nem ele, nem o Felipe Santa Cruz, presidente da OAB. E a Flávia Ferronato, a doutora Flávia Ferronato, advogada, uma das responsáveis pelo pedido de impeachment do João Dória, veio cobrar isso. Peraí, não pode quebrar o sigilo do telefone do Adélio, mas pode quebrar sigilo de telefone de advogado? E querendo ou não, não pode, por causa do sigilo ético, né? Por causa da conversa de cliente. E quanto falar, não falem do Moro agora, não ataco o Moro agora, eu vou assumir isso. Eu fiz isso várias vezes. Eu falei, agora não é o momento de falar do Moro, vamos esperar um pouquinho. Eu jamais vou negar as coisas que fiz e falei. Se eu me arrependo, sim, ele poderia ter se colocado de uma forma mais contundente, pelo menos se mostrar preocupado com o que estava acontecendo, com as mulheres sendo presas, com duas mães, com duas crianças treinando na praia, né? As crianças são competidoras olímpicas e foram jogadas num camburão. Por que esses mesmos policiais, com respeito à corporação da Polícia Militar, claro, mas por que eles não estão ali atrás de traficante? Por que eles não estão ali atrás de bandido? Mas foram prender duas senhoras com duas crianças que estavam treinando em mar aberto, com 1 metro de distância e tudo lá recomendado. Ele permitiu, Sérgio Moro, embora no momento eu não tenha visto dessa forma, agora que tudo aconteceu, que eu estou lendo matéria, estou pesquisando tudo, para mim não era nem prerrogativa dele falar isso. Hoje que eu fiquei sabendo, através de um advogado, que era assim, prerrogativa dele se impor contra o afronto à Constituição que os governadores estavam fazendo. Então, ele poderia, ao menos, ter rechaçado essa postura dos governadores e não ter chancelado
a postura ditatorial, principalmente as que o João Dória está levando, professora. É a Val. Eu estou mostrando essa thread aí, a thread das threads, ou Camila? Que eu estou mostrando aí? Eu vou pegar aqui, é uma que começa com a Folha falando para quem desmentiu o jornalismo. Peraí, eu vou te mandar. É que eu já desci para. Eu estava catando aqui babado para passar, e aí eu passei por ela e olhei. Eu vou achar aqui de novo. É a Val agora, vai lá, Val. Então, a respeito dessa coisa da lei de prender cidadão, quando eu li, eu não interpretei assim. Eu interpretei da forma que você está contaminado, você sabe que você vai contaminar outras pessoas, e você está na rua dançando iê, você vai ser preso. Eu interpretei assim. Também levei em consideração o quê? Que pode ter sido passado para ele uma coisa mais ou menos assim, ele assinou e depois fizeram uma jabuticaba daquilo que ele assinou. Obviamente, com todo... Sabe por que eu achei que era, Paula? Porque a MBL estava acusando Sérgio Moro, a Isenta Left estava acusando Sérgio Moro, estava todos acusando o ministro que Bolsonaro indicou, estava promovendo prisão de cidadãos. Falei, bom, não é bem assim. Fui ler a lei. Inclusive, eu falei lá no canal. Olha, não é bem assim. Enfim, este foi o meu entendimento naquele momento. Hoje eu tenho maior robustez para interpretar do contrário? Não, porque eu não li nada de juristas ou que venham corroborar ou desfazer aquele entendimento. Mas o grande fato é que Sérgio Moro se calou. Ele se omitiu, ele desapareceu. E aí eu também aproveito para dar uma perguntadinha àqueles que querem intervenção. Cadê os militares que também não falaram nada? Vendo seu próprio povo levando burdoada até dizer chega. E geralmente era de GS da Guarda Municipal, né? Geralmente ela é da Guarda Municipal que tem que guardar patrimônio. Tem nada a ver, as pessoas não estavam depredando o patrimônio. E a meia dúzia de PM que se manifestou dessa forma lá no Nordeste, a gente sabe como é que é, né? O nome milícia vem daí. Milícia é o policial militar que se voltou para o lado ruim da árvore, tá? Militar também não falou nada, general também não falou nada, vice também não falou nada, o único que falou foi o presidente Jair Messias Bolsonaro, quase que um símbolo retinindo sozinho, né? O profeta lá no meio do deserto comendo gafanhoto, mel e vestido de pele de bicho. O Moro não falou, o Moro não se posicionou, o Moro não fez nada. E em relação a sprint... Foi o que a Esté Papaiano falou no início da live. Peraí, toda a bancada, toda a base do presidente sofrendo processo ilegal, ilegítimo, porque o processo não pode ser aberto pelo STF, é simples assim. Não pode, é que nem a discussão do STF para favorecer e aprovar aborto. Todo mundo, aborto não. Na minha concepção, a primeira ação deveria ser cala a boca, STF, e você não legisla. Não interessa a pauta. Não interessa absolutamente a pauta. A STF não legisla, não fala, não se mete, não mete o bedelho em nada. Ponto, acabou. Entendeu? Aí, não bastando tudo isso, Sérgio Moro fechou a boca, os militares fecharam a boca e é nosso povo que está lá se arrebentando. E quem foi que bradou, parou, foi Bolsonaro. Engraçado que alguns generais foram tão incisivos na época do quase não julgamento de Lula, quase não prisão de Lula, foram tão incisivos, né? E na hora que vê o próprio povo entrando na burdoada, cala a boca? Jura por Deus? É esse povo mesmo que vocês estão defendendo? Vocês não entenderam muita coisa ainda? Mas eles falaram lá quando o STF tentou soltar Lula. Onde Lula está agora, Pedro Bob?
Quer dizer que em relação a Lula, sim, vamos fazer um pronunciamento. Em relação a um cidadão pagador de imposto, mulheres sendo abordadas por policiais homens, por agentes homens, que a nossa lei diz que não pode, tem que ter uma agente feminina. É isso mesmo? É? E todo mundo caladinho? Então, sim, é de se perguntar o que está acontecendo. No mínimo estranho, na minha opinião, mais rasteiro que fiofó de cobra. E reitero, não vem dizer que não teve essa conversa de STF, não, porque o próprio print da Carla Zambelli prova. Porque ela falou lá, eu ajudo o Bolsonaro a prometer que até setembro você está no STF. Então, é porque a conversa tinha algum fundo de verdade. Acontece que você não vai ver isso na Globo, né? Não vai, filho. Nem na Folha, nem no Chilique. Paula Marisa.